Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, Kelly. Nós estamos agora recebendo. Olá, boa noite. Boa noite, Chico Lima, Oi, nosso convidado. Bem, gente, são 17h32, 33. Nós estamos aqui no dia 7 de abril de 2021 para o encontro, nosso segundo encontro, a minha segunda live, na realidade, né? E eu decidi fazer uma live. Oi! Alô? oi. Ok, tá ouvindo? Então, eu agradeço a audiência de vocês. É a minha segunda live. E o meu propósito aqui, como gestora em saúde, como profissional de saúde que sou, como professora há mais de 15 anos, é trazer informação. O meu comprometimento é investigar e orientar pessoas e, através do meu conhecimento, transmitir algo, uma semente, plantar sementes. E a nossa conversa hoje é com o Chico Lima, o pai da Ju Lima. E eu trouxe o seguinte tema, né? Ele me trouxe um tema muito importante e cujo propósito é abrir um espaço de reflexão do estudante de medicina, do profissional de saúde, do formando, do médico que já está numa jornada aí de 5, 10, 11, 20 anos que seja, do psicólogo, do pessoal da área do direito, enfim, sobre um caso que aconteceu em 2014, cujo desfecho foi muito desfavorável e que levou à perda da nossa Ju, da Ju Lima, filha de um casal muito querido, que nós passamos todos a ter profunda consideração, profundo respeito, sobretudo profundo respeito e solidariedade para com esta família. O assunto de hoje que eu trago é uma análise a partir de um evento adverso grave. E eu vou primeiro me apresentar, porque ultimamente muitas pessoas estão entrando no meu Instagram, e eu agradeço por isso. E eu sou Ludmila, sou dentista de formação, tenho quase 20 anos de carreira clinicando e na docência. E nos últimos anos, né, eu tenho me especializado, ampliado o meu campo de atuação na gestão em saúde pelo Hospital Albert Einstein e tenho a capacitação pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, e Harvard, em inovações em saúde. Eu agradeço profundamente a audiência, o apoio de todos. Aqui nós temos, Chico, nós temos diretores de hospital, nós temos estudantes, gestores, muitos médicos. Eu quero te dar a palavra para que você se apresente, fique à vontade. A live é minha, mas é muito de vocês, muito. Pode se apresentar, fique à vontade. Obrigado, Ludmila. Obrigado pelo convite, né, da oportunidade. Estou eu e a Sandra aqui, minha mulher. Sandra, Oi, Aqui, tá? tava escondida, né? E é um prazer ajudar e a gente compartilhar toda a nossa experiência como pai da Júlia Lima. Na verdade, você falou 2014, ela morreu em 2015. Vocês... perdão. 2015.
E a gente está nessa batalha que as pessoas não passem, né, o que a gente passou e também que muitos não sofram o que a Júlia sofreu, né? Então, eu estou aqui para dividir com vocês essa experiência e os resultados obtidos. Fala com a gente, Chico. Vamos. A minha primeira pergunta, eu vou deixar o nosso assunto fluir. A palavra é de vocês. Vocês vão contar a história desde a admissão, né? Mas quem foi a Júlia Lima como pessoa? Quem era a pessoa física da Júlia Lima? Ela era uma estudante? Tinha quantos anos? Quem era a Ju? Então, isso eu vou passar a palavra para minha mulher, Sandra. Sandra. Nossa, ele não me falou isso, mas isso é fácil. Júlia era uma menina especial. Ela estudou relações públicas, era atriz, bailarina, estava formada, trabalhou um bom tempo com isso e no último ano ela resolveu se dedicar ao teatro, que era o que ela mais gostava, teatro e dança. E é isso, uma pessoa que queria ajudar, que estava sempre falando nisso, sei lá, qualquer coisa, tipo reciclar, ajudar as pessoas, ela tinha isso em mente. E é isso, uma alegria. Uma pessoa alegre e que pensava muito nos outros. E uma coisa marcante na Júlia era realmente o sorriso. Não que ela fosse o tempo inteiro sorriso, né? Não. Às vezes era mau humor também, claro. Mas o sorriso é uma coisa que todo mundo que lembra dela fala do sorriso. É mais ou menos isso. Atuante, a 1000 por hora. É isso. O que mais que eu poderia falar? Eu falo. Ela tinha quantos irmãos? 2 irmãos, o Rodrigo, 6 anos mais velho que ela, o Ricardo, 5. Era uma diferença de 5, 6 anos. A Júlia hoje estaria com 33. Ela foi embora aos 27, com muita coisa para viver ainda. Então, isso é uma missão que a gente abraçou, principalmente o Francisco, que organizou tudo isso. E realmente falar na Júlia, para mim, é uma alegria. Lógico que eu preferiria que ela estivesse aqui e eu nem precisasse de ir atrás de ajudar. Não que eu não gosto de ajudar, enfim. Mas é isso. Então, a gente quer plantar realmente sementinhas, que a gente já está vendo, inclusive, resultado desse trabalho. Mas é isso. Deixar um legado para a Júlia, em nome da Júlia, né? Através dessa coisa horrorosa, conseguir fazer o bem. Verdade. É isso. Eu acho, assim, uma história muito tocante. Primeiro, que não tem como você não sentir pelo irmão, né? Eu sou cristã, então não tem como você não se solidarizar com uma história de sofrimento, né? Da perda de uma irmã jovem. E como é que isso aconteceu, família? Como é que foi, Chico? O que aconteceu com a Ju para ela ter parado lá no hospital? Ela sentiu o quê? Como é que começou a história da Ju no âmbito hospitalar? A Júlia, ela tinha algumas dores e ela vinha reclamando das dores e tal, e nós fomos para o hospital porque ela não conseguia colocar o pé esquerdo no chão. E quando chegamos no hospital, foi detectado que ela tinha trombose. Uma trombose na perna esquerda. Na hora, a Sandra chamou um médico que a gente já conhecia, um médico titular, que já tinha cuidado do meu sogro com grande sucesso. Chamou ele e falou, olha, eu queria que você atendesse minha filha, por favor. E ele foi para lá e detectamos que ela tinha uma trombose. Foi medicada com heparina, que é um medicamento normalmente usado para a trombose. Foi internada. Durante a internação, houve um grande inchaço na perna esquerda, que não diminuiu.
O médico detectou isso e falou, olha, nós temos que adotar um outro procedimento. A gente vai, além da heparina, a gente vai dar um outro remédio que chama-se Actilise. Que dia que aconteceu isso, que ela foi para o hospital? Que ela fez, deu essa queixa? Você lembra o mês e o ano, Sandra? Lembro, foi em 2015, dia 4 de fevereiro de 2015. Certo. Agora, essa dor era anterior a isso tudo, tá? Começou no dia 14 de janeiro, mas era como se ela tinha muita dor por conta de balé, de tudo. Ela sempre estava reclamando de alguma dor. Então, na verdade, não estava com esse aspecto, sabe? Isso ficou, essa dor e esse inchaço um dia antes, ou seja, no dia 13 de fevereiro. E ela foi para o hospital dia 4 à noite, foi detectada uma trombose extensa, muito extensa, e aí ficou internada. No dia seguinte piorou, deveria ter melhorado, mas piorou. E foi aí que o médico titular chegou nessa conclusão, que deveria usar o Actilise, fez os exames que precisava, no toma e tal, ela estava ok, tinha que esperar 2 dias, e aí na segunda-feira, dia 9, a Júlia fez esse procedimento, disseram que foi um sucesso, que ficaria na UTI apenas para um cuidado maior, que nem seria necessário, e teria que ser monitorado o resultado do exame do Actilise, para ver se estava de acordo, né? Isso foi feito, e aí o Francisco continua. Mas é só parte. Então, porque daí que acontece? Então, ela fez o primeiro procedimento, que era um catéter, que era O Actilise. Colocou o Actilise na trompa, dissolver os coágulos. Depois de 24 horas, ia fazer uma nova intervenção para colocar um catéter, porque ela tinha uma síndrome de Cox, que era a compressão da veia na artéria. Então, ia colocar um catéter. Ele falou que o risco era muito pequeno e que, principalmente na semi-UTI que ela foi, era para ser mais bem assistida para que pudesse ter um maior controle do nível de fibrinogênio. Era o maior controle. Então, quer fazer exames regulares. E aí, nesses exames regulares... De 4 em 4 horas. Que não podia ser abaixo de 100. Ele não escreveu isso no prontuário. Os médicos da UTI não deram importância para esse resultado dos exames. Todos os exames foram abaixo de 60. Não podia ser abaixo de 100. O próprio parâmetro do hospital era entre 200 e 400. Eles não deram importância. Quando é que isso começou a chamar a atenção de vocês? Quando é que teve um sinal de alerta de vocês? Até aí vocês acharam que poderia melhorar, vamos aguardar. Até aí vocês tinham um sentimento que estava acontecendo tudo bem ou já começou a acender o sinal de alerta? Nós perguntamos para os médicos presentes à UTI, plantonistas, como é que ela estava. E a resposta foi, durante toda a noite, está tudo bem, tudo normal. Quando eu cito nas minhas palestras que tem 17 fatos que ocorreram na UTI, que se um deles pudesse ter sido avaliado diferente, né? Diferente pelos médicos, talvez a Júlia estivesse com a gente. Então, eles não deram importância. Eles ancoraram o diagnóstico com uma anestesia que ela teve, uma anestesia geral, na intubação. E elas achavam que, por exemplo, como ela também teve sangramento, ela não podia sangrar, nem uma gota, porque ela estava anticoagulante, ela não podia sangrar. Então, eles ancoraram nisso, que era um machucado na garganta. E não ligaram para o hematoma, que estava enorme. Examinavam até um local, mas não examinavam até mais embaixo, na garganta, na laringe, onde tinha um hematoma muito grande, que provocou um fechamento de toda a passagem de ar. Então, eles não deram importância para a dor que ela sentia, que ela reclamou, não deram importância para o fato dela
parar de falar um certo momento, ela parou de falar. Não deram importância que ela escreveu no celular. Eu estou no meu limite, não aguento de dor, não estou conseguindo respirar, assim eu vou morrer. Não deram importância para uma série de coisas que aconteceram na UTI, que eles puderam. Então, o nosso mote, o nosso objetivo com a palestra e com o seu live, é que os profissionais da saúde sejam mais humildes, menos prepotentes, ouçam uma segunda opinião, não se achem dono da verdade. Por mais que existam máquinas hoje que, dentro do hospital, façam exames, conclusões, o ser humano sempre vai ser o ator principal. E no caso da Júlia, o ator principal falhou. Quer dizer, ele não deu importância, porque todos os resultados dos laboratórios indicavam que ela tinha problema. Eles não deram importância para os resultados do laboratório. E nem para as queixas, e nem as nossas, né? As nossas queixas foram enormes, as queixas da Júlia foram enormes. Ela não comeu a noite inteira, sangrou, foram mais de 40 toalhas com escarros de sangue que eu tirei, eles não deram importância. Então, o ser humano é sempre o ator principal. Não tem jeito. Eu lembro que a gente conversou através também de um encontro propiciado pelo Einstein, e foi aí que eu fiquei encantada com o casal, e vocês nos tocaram muito, a gente passou a ter uma empatia muito grande com o casal, com a Sandra e com você, e aí você discorreu um pouquinho a respeito da equipe médica. E o que ficou marcante para mim, o que me marcou, foi quando você falou algo que é muito comum, é a titulação do profissional da saúde. A gente, claro, que a gente vai querer levar o nosso filho, a nossa filha, para um hospital que é acreditado, que seja top dos tops, os melhores. Claro, isso é algo que todo pai desejaria e teria o direito de usufruir da saúde. E esse profissional tão titulado, autor de livros, dono, né, de uma verdade que só ele, talvez ele achasse que ele acha esse profissional que existe muito por aí, ele domina a ciência, né? E isso é um ponto que me marcou muito, porque é algo muito comum a gente se deparar com... Eu não vou aqui, a turma que está aqui, todo mundo junto, nos ouvindo e vendo, eu não vou execrar, nosso propósito não é execrar nenhum tipo de profissional, não é diminuir nenhuma assistência médica de forma direcionada, mas sim mostrar a importância dessa mudança, a necessidade dessa mudança de perfil profissional. Então, quando você discorreu a respeito sobre o perfil desse profissional, foi algo que me deixou muito triste, né? E é uma decepção assim contínua, que a gente encontra muito isso aí. Quem era, se você pudesse tecer algum comentário a respeito da percepção de vocês desse profissional que não ouviu, que era muito inteligente, muito preparado, mas que errou aí no cuidado, saber que a gente tem o cuidado centrado no paciente. Quem era esse profissional que estava, quem era essa equipe? O que é que vocês sentiram de feedback dessa equipe? Hora nenhuma eles falaram alguma coisa, chamaram num canto e falaram, olha, a situação está complicada, nenhuma enfermeira. Quem era essa equipe? Que perfil de equipe era esse? É uma equipe que não conseguiu ver além de um diagnóstico que eles tinham feito, que não ouviram a família, que não foram além. Ninguém errou porque quis. Não é isso. Mas negligenciou, porque passar a noite inteira com dor e no dia seguinte ter que ser entubada de novo,
para retirar, para sugar, né, os trombos. Então, foi isso que faltou. Não foi falta de capacidade ou de conhecimento, foi uma questão alheia a isso. É o que a gente fala, é o ser humano. É você olhar para o outro e ver o que ele está falando. Você tem que ver o que a família está dizendo, o que o paciente está dizendo. A Júlia não conseguia beber água, não é normal, só porque foi entubada, qualquer machucadinho que fosse, não é normal. Aí chamaram a psicóloga para falar comigo, que eu tá. E você tem aquela coisa de não querer atrapalhar, né, o profissional. Você fica assim, não, eu não vou falar nada, porque depois vai descontar na minha filha. Não penso mais assim, tem que falar sim. E ele tem que ter paciência sim. Escolheu a profissão, então tem que lidar com as coisas da profissão. Mas eu tinha esse problema. Eu não liguei para o médico titular porque eu não quis incomodá-lo, me arrependo até hoje, me sinto culpada também. Tudo que aconteceu com a Júlia foi um dominó. Todo mundo fez uma coisinha ali, entendeu? Não de propósito, não por não serem boas pessoas ou bons profissionais, acredito que sejam, que senão não estavam lá num hospital como a gente sabe que o Einstein é. Mas é isso que a gente tem que se pegar, é o profissional, é o olhar. E eu já sinto diferença, eu fiquei agora com um amigo querido no Einstein e a diferença que eu vi no tratamento foi grande. Até de UTI, de tudo. Os próprios profissionais do Einstein comentam hoje que existe o Einstein antes da Júlia e depois da Júlia. Concordo, né? Chico. Foi uma coisa que foi muito marcante, né? E é eu abro um parênteses aqui, é uma coisa engraçada que recentemente eu conversando com algumas pessoas, a gente vai refletindo e a Júlia foi. O Einstein foi uma instituição que ela foi transparente, totalmente transparente com relação a tudo que aconteceu desde o primeiro momento. Ela homenageou a Júlia, né? Você viu a escultura que tem na frente do Einstein e mais algumas coisas que eles já fizeram pela Júlia em homenagem a ela. E criou e também junto conosco deu a oportunidade de criar esse grande projeto que já salvou muitas vidas. Né? A gente já salvou muita vida e criamos muitos processos para que não aconteça o que aconteceu com a Júlia. Né? Protocolos, tal. Tem coisas que foram criadas no AIS que estão sendo replicadas em outros hospitais que estão salvando muitas vidas, já comprovadamente. Essa mudança realmente é urgente. Os profissionais, como novamente eu faço questão de enfatizar, o propósito dessa live não é execrar nenhum profissional de saúde, especificamente o médico. A gente sabe que ela foi atendida por médicos, enfermeiros, toda uma equipe, enfermeiros e toda uma equipe. O meu propósito, eu sou uma profissional de saúde. A questão não é essa. A questão que nós estamos falando aqui como uma forma de refletir e mudar as nossas práticas. Nós temos algumas resistências à mudança. Os profissionais de saúde, principalmente, isso aí a gente sabe porque a gente lê, porque a gente conversa muito, a gente está no âmbito hospitalar, na clínica, que seja, a gente sabe que toda vez que a gente quer, como gestor, implementar novas ações, a primeira coisa é aquela resistência. E a gente ouve, eu não vou mudar porque eu tenho 30 anos de profissão, não é agora que essa pessoa vem aqui e vai me fazer mudar. Então, isso a gente tem que enxergar, exigir de uma forma, claro, respeitosa, educada, mas engajada e forte de chegar e dizer, olha, isto aqui, a meu ver, não está correndo bem. A gente precisa realmente, a Sandra falou, algo que ela disse assim, agora, eu não faria isso novamente, porque eu fiquei com vergonha de incomodar. Quantas vezes eu tenho um filho, um casal,
Quantas vezes a gente fica com medo, né? Assim, receioso. Assim, não, ele deve estar dormindo. Ou ele deve estar com a família, um sábado, né? Às vezes a gente fica numa questão ali entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer, e às vezes a questão, nós não somos médicos, nós não estudamos para isso. O pintor pinta a parede. Eu não me arrisco em pintar a parede. Eu não sou pintora. O médico salva vidas. Eu não vou me meter, né, a de repente fazer uma automedicação, a querer dizer o que o enfermeiro ou o médico deve fazer. A questão turma, as pessoas que estão nos ouvindo, é despertar para uma nova não, uma necessidade de que o profissional de saúde, seja ele aquele que está há 30, 40 anos, seja no hospital público, privado, na clínica privada, não interessa. Se ele se dispôs a prestar uma assistência à saúde, a cuidar do próximo, independente de classe social, questão financeira, ele está ali para ouvir. E é isso que esse casal, naquele momento, a meu ver, foi a minha percepção, ficou um pouco perdido, não é, Chico e Sandra? Qual foi o momento que vocês sentiram? O Chico já falou, né, que a situação foi se agravando e que ele sentiu que aquilo ali que foi um efeito dominó, que a Sandra falou, a mãe da Ju. Qual foi o momento crucial que vocês pensaram assim, aqui é um caso de vida ou morte? O que aconteceu em termos clínicos? O Chico discorreu muito bem no nosso encontro virtual pelo Einstein, os eventos que aconteceram. Né? Ela sentiu... não foi uma dor no cóccix no início, Chico? Sim. Aí ela... Você consegue... Da trombose, antes de ser internada. Isso, eu lembro bem. Então, quais foram... A dor migrou, mas isso já foi em casa, né? Porque a dor era no cóccix. E, de repente, começou a doer barriga, a perna, a coxa. Daí... Foi concomitantemente ou foi um evento atrás do outro, uma dor atrás da outra? Então, começou com a dor na lombar. Foi um médico, tomou... Bom, acho que não vem ao caso aqui. Mas depois, um dia antes, aí começou a migrar. É uma coisa esquisita, do ir atrás. Eu falei, meu Deus, acho que ela tá nervosa, porque como é que uma dor fica andando assim? Mas é justamente como acontece. Mas o importante, Ludmila, é o seguinte, quer dizer, nós não tivemos a capacidade de perceber a gravidade da situação durante as 18 horas que ela ficou na UTI. A gente ouvia dos profissionais da saúde sempre tudo normal e tudo ok. O que acontece? Quer dizer, é como você falou, né? Vamos no hospital X, que é o melhor hospital da América do Sul, que é o melhor hospital. De tudo que eu percorri nas minhas 55 palestras já feitas pelo Brasil, conhecendo não sei quantas instituições de saúde, hospitais públicos e privados, a maioria dos hospitais, a grande maioria, dá todas as condições para que o profissional exerça seu trabalho com segurança. Dão, a maioria. Então, depende do ser humano. Isso é um ponto. Né? O segundo ponto é que o profissional da saúde tem que entender que a primeira causa-morte no Brasil é o evento adverso catastrófico grave. É a primeira causa de morte no Brasil. Mata 10 pessoas a cada 15 minutos. São 1.000 pessoas por dia que morrem por um evento adverso grave catastrófico. É a última pesquisa feita no Brasil. Né? Mata mais que a soma dos acidentes de trânsito, junto com homicídio e latrocínio. Quer dizer, é muita gente que morre por erro médico. E isso são os casos, a maioria, que são detectados, que ainda são levantados. E os que não são levantados?
Nos Estados Unidos é a terceira causa de morte, são os eventos adversos catastróficos graves. Então, quer dizer, o evento adverso catastrófico é uma coisa muito importante. Então, o médico tem que ter consciência que ele tem que ser humilde. Ele tem que ouvir uma segunda opinião, né? Por isso que a gente criou, pensando nisso, pensando em ouvir uma segunda opinião, que nós nos sentimos, não é que não sentimos, a gente não tinha quem recorrer. Tá? O que nós tínhamos ali eram os médicos que estavam presentes. Porque vocês que são da parte de medicina e tal, a gente vai aprendendo, eu aprendi bastante coisa com tudo. Esses médicos da UTI, quando existe um caso grave no hospital, eles são os primeiros a serem chamados. Sim. Eles têm uma capacidade muito grande de avaliar, no caso grave, de atender rapidamente. Eles têm isso no hospital. Eles estão lá na UTI, são chamados para ir lá para um andar para ajudar a resolver um problema sério. Aconteceu isso conosco agora, esse nosso amigo que nós perdemos. Eu estava presente lá no quarto, quando apareceu uma infecção, é isso? Fala. Não, ele teve bacteremia. Bacteremia, começou a tremer e tal. Eu botei um cobertor nele, a filha botou um cobertor nele e não parava. A gente chamou as enfermeiras. Na hora, as enfermeiras bateram o código amarelo, que é o código amarelo no Hospital Albert Einstein. Quais os médicos que vieram? Os médicos da UTI. Então, você vê que a capacidade deles é grande, né, de atender. Então, só que não deu aquele além a mais. Espera um pouquinho. Alguma coisa está errada. A família está incomodada, ela está reclamando. Vamos chamar uma segunda opinião. O que nós criamos no Hospital Albert Einstein, que foi difícil implantar, que você já ouviu na minha palestra? Criamos o código HELP. Então, hoje, um familiar ou um paciente aperta um ramal, vem um ramal, vem um time de resposta rápida, um corpo todo diferente de tudo que está tratando e começa a examinar você do ponto zero. Isso foi difícil implantar, os médicos não queriam, uma resistência enorme, mas o Einstein foi firme, implantou. Nos primeiros meses, 8, 7 meses, a gente conseguiu salvar 12 vidas. E coisas que o pessoal não estava detectando. O médico titular e o médico do andar. Não estava detectando. Ele reclamava de uma dor. Isso aqui é uma dor de gases. Na hora que examinou, não era gases, era uma sutura. Teve que ir correndo para o centro cirúrgico. E foram vários casos deles. Então, nós temos hoje, no Hospital Albert Einstein, como em outros querem colocar, o código HELP tanto para o familiar como para o paciente e também para os profissionais de saúde. Está lá a enfermeira, está não sei o que tal, ele aperta o código HELP e pede uma segunda opinião. O código, explica para quem está nos ouvindo e vendo o que mais tu pode discorrer a respeito do código HELP. Como é que isso aconteceu? Claro que a gente sabe que foi através desse evento adverso, né? Esse evento catastrófico. Como é que nasceu o código HELP? Então, foi difícil? Quem teve a ideia disso aí? Então, o que acontece, Ludmila? Não houve um script, né? Quer dizer, tudo aconteceu, vamos falar naturalmente, entre aspas, né? A Júlia morreu, o Einstein, no primeiro momento, já foi ao meu encontro, lá na sala do lado do centro cirúrgico, dizendo que estava o superintendente e os diretores, que estavam à disposição, e na hora falaram que o prontuário médico pertence ao paciente, eu não sabia disso, que o prontuário médico pertence ao paciente e ao familiar. Sim. Eu não sabia disso, que é intocável. Disseram para mim que naquele momento, para nós, disseram que a partir daquele momento o prontuário médico estava no cofre, guardado, e que eles iam atrás de tudo e ficaram à disposição. A gente correu o prazo, conversei de cá, conversou de lá, a gente foi, eu contratei umas peritas médicas que fizeram uma avaliação sobre o prontuário, detectaram todos os problemas a respeito das atitudes, que eles acharam uns erros banais, quer dizer, como é que
não deram importância para uma cornagem, né? Ela teve cornagem, quer dizer, a rouquidão na garganta, não deram importância para o sangramento, não deram importância para a falta de ar, não deram importância para o fibrinogênico, não deram importância para o batimento cardíaco. Então, uma série de coisas que não deram importância. Então, me apresentaram isso e falei, puxa, pelo amor de Deus, não pode ser, né? E aí, conversando com o Einstein e tal, o Dr. Claudio Rodenberg, na época, era o presidente do Einstein. E ele fez uma reportagem em setembro de 2015, na página amarela da Veja, dizendo que o médico precisava ser menos prepotente, precisava ser mais humilde, e mostrando uma opinião, exatamente isso que eu falei agora aqui. Quando eu peguei aquela reportagem, eu liguei para ele e falei, Dr. Claudio, preciso falar com o senhor. Nossa, eu fui lá, conversei com ele. Falei, Claudio, o que você está escrevendo aqui foi tudo o que aconteceu com a minha filha. Vamos aproveitar o que aconteceu com a minha filha e vamos fazer um grande projeto para que ninguém passe o que eu passei, eu e a Sandra, os meus filhos, o Rodrigo e o Ricardo, e que ninguém soube que a Júlia sofreu. Ele Quanto tempo depois, Chico, desculpa te interromper, eu fiquei curiosa aqui, talvez alguns estejam. Quanto tempo depois vocês conseguiram tocar nesse assunto e conseguiu levar essa ideia adiante? Esse período que vocês conversaram sobre o que poderia ser feito, sobre a matéria no jornal, foi quanto tempo depois? Setembro. Ela morreu em fevereiro, foi em setembro isso. Mas a conversa com o hospital foi... Mas já vinha correndo a conversa, porque eles procuraram a gente foi lá, voltou, contratei advogado, perito médico. O médico titular denunciou todos os médicos da UTI para o CRM, né, para o hospital denunciou para o CRM, eu entrei no CRM e denunciei o médico titular, eu fiz um processo criminal contra todos os médicos, já foram condenados. Mas eu queria saber do Código Real. Então, nós vamos chegar lá. Como é que eu cheguei no Código Real? Então, aí de fevereiro a setembro, houve a reportagem. A partir daí, começou esse processo e formamos um conselho. Um conselho entre eu, a Sandra, meus filhos e meus amigos empresários, grandes amigos, gente que eu tenho um grande carinho, uma grande consideração, que ficaram ao meu lado todos os dias, desde a morte da Júlia, todos os dias em casa, me ajudando, trazendo comida, ficando do lado e tal. E fomos um conselho, e nesse conselho, junto com Einstein, apresentando todo o caso da Júlia, com toda a transparência, dessecando o caso da Júlia, foram surgindo ideias. Pô, espera um pouquinho. Se você não tinha com quem falar, vamos criar um mecanismo para que o paciente e o familiar e o profissional de saúde tenham um ramal para chamar uma segunda opinião. Aí criamos o Código HELP. Então, junto a esse conselho, que são empresários, que o hospital nada mais é do que uma indústria, do que uma empresa, só que lida com pessoas. E só que ela não pode errar. Então, nós temos que criar processos no hospital que minimizem o erro. Então, esse é um processo. O segundo, que nós já salvamos mais de 300 vidas até começo de 2020, é o Código H, que é justamente o Código H, Código de hemorrágico, que é sobre a hemorragia da Júlia. Então, mudou-se os parâmetros, né? Hoje, a farmácia, que para mim, o farmacêutico no hospital, olha, eu considero quase que a pessoa mais importante no hospital é o farmacêutico. O hospital, sem uma boa farmácia, não dá para confiar. O farmacêutico tem que saber todos os remédios que você toma, ele tem que autorizar você mesmo. Ele não pode ser apenas um cara no balcão que entrega um remédio de acordo com a prescrição médica. Tem que cruzar os remédios, né? Saber o que ele sabe, o que cruza com o quê, de acordo com o prontuário do paciente, ele sabe o que tem alergia, o que tem alergia. E eu tenho uma profunda admiração do farmacêutico e eu aprendi no caso da Júlia. Então, depois da Júlia, a farmácia do Einstein aumentou, os critérios que eles têm poder de falar não vai dar esse remédio aumentou, e eles provam isso, está aprovado, tantas coisas que já conseguiram melhorar. E por onde eu passo também tenho criado isso, tenho valorizado os farmacêuticos
e tem incentivado, e eles têm colocado mais profissionais. E então o código H é isso, quer dizer que na hora que o cara ele prescreve um remédio e o farmacêutico lá, cada remédio que passa no Einstein, não são todos os hospitais que têm essa condição, lógico, o remédio não sai do robô lá e vai sozinho para o andar sem o farmacêutico apertar um botãozinho. Para ele apertar esse botão, ele examina o prontuário médico, ele examina tudo que o paciente tem, olha o medicamento que ele está tomando, vê se não tem alguma coisa que pode um interferir no outro, aí ele aperta o botão e libera. Então, no código H, se o remédio tiver um perigo de hemorragia ou coisa parecida, algum cruzamento, ele não aperta o botão e não libera. Seja qual for o médico. O farmacêutico não libera. Então, esse é um outro processo que nós criamos e criou. Então, a partir do conselho, foi criado o código HELP, foi criado o código H, foi criado o sistema do Vale de preservação das vias aéreas, uma série de coisas, tudo de acordo com o que aconteceu com a Júlia. Vocês responderam a pergunta, mas o código HELP foi criado junto com o conselho e junto com a Einstein, onde participam eu, meus amigos empresários, e também a diretoria do Einstein. Eu queria colocar à disposição, se vocês da audiência têm alguma pergunta para fazer, se ficou claro a explicação, ficou clara a explicação do Chico e da Sandra. Eu acho que ficou bem didático e gostaria de dar prosseguimento. Muito obrigada, agradecendo aos diretores, aos médicos presentes, aos familiares que estão presentes também. Obrigada pelo apoio da minha turma do Einstein, dando todo o apoio aqui novamente nessa live, fazendo acontecer. É com esse comprometimento, Sandra e Chico, é que nós conseguimos a tempo, se bem que nunca é tarde, mas nós conseguimos, enquanto fazíamos a especialização, de despertar rápido, de despertar com agilidade, de despertar com muito compromisso e responsabilidade, tocar no coração e na consciência, fazer com que as pessoas repensem o modo com que elas praticam exercem a sua profissão. Bem como o Chico falou do farmacêutico, na grande responsabilidade que ele tem. Porque, na realidade, vale ressaltar, as pessoas que estão aqui presentes, que todos fazem parte do acolhimento do paciente. Se um paciente, desde do porteiro, desde o maqueiro, desde do profissional técnico de radiologia, desde o profissional técnico que trabalha no laboratório. Então, toda essa equipe é indispensável no cuidado do paciente. Então, às vezes, comumente encontramos pessoas que não têm esse pertencimento, essa sensação de pertencimento. E eu falo muito aqui nos feeds, no Instagram, eu dou muita importância nesse aspecto. Às vezes, eu como dentista, vou compartilhar aqui com vocês, nós temos grandes habilidades técnicas. A gente gasta centenas aí muito dinheiro comprando livros, adquirindo novas tecnologias, fazendo cursos fora, né, às vezes até no exterior. Entretanto, o ouvir e o saber lidar, quantos de nós não já sentamos numa cadeira e o profissional nem olhou para a gente na hora que estava receitando? Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Pergunta meu nome de cabeça baixa, receita de cabeça baixa e tchau. Num desse eu não volto.
Quem voltaria? Eu não volto. Então, a pessoa, o profissional de saúde que ainda resiste a uma nova visão de assistência médica à saúde, é um profissional que ele pode ser top, mas ele vai ficar para trás de alguma forma. Porque hoje nós sabemos, inclusive no Einstein, é uma vivência da gente, que existem métricas, que existem planos de ação que são depois avaliados. O desempenho de cada profissional, o lidar com o paciente, não interessa. Às vezes você tem, claro, umas pontuações de quanto tempo de residência, quanto tempo de especialização, quantos artigos publicados, mas nós pecamos ainda, eu acredito, eu gostaria que vocês depois tecessem algum comentário, porque eu digo para as pessoas que estão ao meu redor que no curso de graduação não recebemos o devido preparo em termos de oferecer a melhor experiência para o paciente. Não sabemos lidar com a família, não queremos, nem eu falo não queremos, né, no sentido geral, claro que eu não estou me... Graças a Deus, as pessoas podem confirmar que a doutora Ludmila é, legal, né? Bacana, eu ouço o paciente, as consultas devem ser prolongadas. Às vezes o profissional de plano, né? Às vezes até o privado, são 10 minutos e acabou. 5 minutos e acabou. A gente sente assim, meu Deus, eu demorei 3 horas para ser atendido e em 5 minutos ele me viu. E não viu nem minha pressão. Não auferiu pressão, não viu batimento cardíaco, não pegou minha história familiar. Não é verdade? Então, eu acho que na graduação devemos receber doses em profusão de doses de saber de ferramentas de gestão, deve ter na grade curricular, ferramentas de qualidade, entender sobre a experiência do paciente, ao invés, às vezes, numa grade curricular para finalidade de avaliação do MEC. Eles colocam 20 horas, 10 horas, faz um curso rápido ali, para constar, onde, na realidade, eu faço aqui a minha crítica e coloco essa ideia para vocês, educadores, que podem estar presentes aqui, é que, na graduação, que esses futuros profissionais de saúde recebam doses em profusão de saber ouvir, mais psicologia. E não, às vezes a gente encontra realmente foi o que aconteceu. Eles foram procurar o melhor lugar que puderam, fizeram o que podiam. Ninguém queria que houvesse esse desfecho. Entretanto, houve vários eventos adversos e que talvez as chances de sobrevivência dela sair dessa situação, se o ouvir fosse mais valorizado, quem sabe a Ju estaria aí com a gente, bailando aí com a gente, para a gente se deliciar com essa dança da Ju. Que linda bailarina. Então, eu acho, né, Chico e Sandra, que os cursos de graduação deveriam se comprometer, sim, porque, às vezes, a gente encontra, como eu falei, profissionais muito resistentes e que não vão mudar. Eu não vou mudar. Veio esse gestor aqui novinho para querer mandar no modo com que, né, querer colocar coisa nova para eu fazer. Isso não é verdade? Não é uma coisa que acontece? Sim. É por isso que é importante voltar a falar, quer dizer. Então, na hora que o Einstein coloca eu e a Sandra conversando com todos os formandos, todas as pessoas que vão lá fazer com você uma pós, uma especialização, alguma coisa, nós conversamos com todos.
né? Eu faço várias palestras no Einstein. E colocar para eles que eles têm que saber, quer dizer, o evento adverso grave, catastrófico, é a primeira morte no Brasil. Então o cara tem que ter consciência que está aí na cara dele. Né? Ele pode estar errado. Ele pode estar errado. Né? Ele não pode se achar dono da verdade. E é interessante que quando eu fiz uma palestra na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, junto com o Hospital das Clínicas lá. E nessa palestra me acompanhou o Einstein, né? O Einstein já me acompanhou em algumas palestras no lugar, junto comigo o Dr. Sidney Leclerc, que é o presidente do Einstein, junto com o Miguel Sandorolo, que é o superintendente, e mais alguns médicos, mais a Fernanda, foram comigo até o Hospital Sírio-Libanês, que eu fiz uma palestra no Sírio-Libanês, foram comigo até Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que é o hospital de um grande amigo nosso, que é do Luciano, e também fui para Ribeirão Preto com eles, né? E isso foi a Fernanda acompanhando. E lá, junto, foi um pessoal da faculdade. E na faculdade, eles fazem uma coisa que eu achei muito interessante. Eles vão na sala de aula e eles apresentam um diagnóstico, apresentam um problema e pedem a solução de um diagnóstico. Aí, e fazem turmas. Então, são 4 turmas na sala de aula. Cada turma tem que vir com uma solução. Então, se cada turma tem 4 ou 5 pessoas, ali pode haver divergência, mas eles têm que chegar a uma conclusão. Então, já aprendeu a dividir. Peraí. Então, bom, puta, que tem razão, eu errei. Você tem mais razão que eu. Bom, chegou. Quando vem esses 5 diagnósticos, essas várias turmas, daí a classe tem que sair também com um diagnóstico. Então, você aprende a dividir, você aprende a ouvir, né? Você aprende a ser humilde. Porque fala, caramba, quer dizer, eu vim da minha casa para cá com o diagnóstico pronto. E chego aqui, eu estava totalmente errado, quer dizer, ou eu estava certo também, pode ser, mas a opinião do outro, bom, no segundo caso, podia ser que a opinião do outro tinha razão, se tivesse um outro sentido a coisa. Então é importante a formação, quer dizer, a formação hoje é um ponto discutível, as pessoas comentam muito no meio profissional, que falta essa formação bastante crítica, né, com relação à responsabilidade e à humildade. Mas a faculdade, que a gente conhece, que é do Einstein e tal, fiz algumas palestras também aqui na faculdade, no Hospital das Clínicas, e a gente tem transmitido isso, quer dizer, que não dá para você se ancorar num diagnóstico numa situação que está crítica, como foi o caso da Júlia. Eles ancoraram no diagnóstico, que era por causa da intubação orotraqueal, que em 53,3% dos casos a gente sabe que sangra, que dá um probleminha de sangrar, ancoraram nesse diagnóstico, ficaram nesse diagnóstico a noite toda, 18 horas na UTI, e não era isso. Era um hematoma enorme que fechou a garganta. Então, é uma lição que tem que ser aprendida em todos os sentidos. Né? Não dá para você não ouvir a família, não ouvir o paciente, né? Não compartilhar isso com ele. Né? E isso agora, inclusive, é o nosso novo desafio do Conselho. Como fazer com que a família participe ajudando cada vez mais. É muito importante a família participar. Família, o acompanhante e tal, porque ele conhece o paciente como ninguém, ele conhece aquela pessoa que está ali. E é importante o médico conhecer o paciente e a família está ali olhando. Né? Temos casos, vários casos, o remedinho que deu, que não deu, ele sabia. Ou às vezes o paciente esqueceu de falar que tomava aquele remédio e a mulher lembrou, não, ele toma esse remédio, pô, então não podemos dar aquele. É importante essa participação, tem que dar. Por isso que eu acho bacana a UTI humanizada, né? Onde o familiar pode ficar ao lado do paciente. Eu acho importante isso, eu acho que melhora o tratamento, é bom para o paciente, é bom para a família, também acho importante. E é isso, quer dizer, essa humanidade, né? O médico tem que ser humano e não achar que tem que pensar que está tratando de pessoas.
E eu tive uma vez um amigo meu que me falou uma coisa muito interessante, né? Que depois que aconteceu com a Júlia, ele aprendeu a sempre perguntar para o médico o seguinte: o senhor tem tempo para mim? Né? Porque se o médico não tiver tempo para você, não fique com esse médico. Não fique. Quer dizer, que adianta? Se ele não tem tempo, para quê? É, Não é verdade? é. Então, a gente vai tocando e vai aprendendo e vai passando para frente. E é isso, Juliana. Quando, na ocasião, ainda vou tocar só um pouquinho ainda, no caso, para o pessoal da medicina que está presente aqui, saber o que aconteceu após o agravamento, onde a Ju disse, eu não estou aguentando, eu não consigo mais falar. O que aconteceu depois? Então, nada. Não. Sabe? Porque eles continuaram lidando, ancorado na intubação orotraqueal, continuaram ancorado nisso e responderam tudo normal, tudo em ordem. Nessa hora já foi no fim. Né? Quer dizer, então, porque, por exemplo, a cornagem começou no começo da manhã, no dia 10, a cornagem. O sangramento houve às 3 da manhã, ela vomitou muito sangue. Né? E ela veio a falecer ao meio-dia, 1 da tarde, meio-dia 40. 1h33. 1h33. Então, você vê que foi às 3 da manhã que ela... Então, teve todos os sinais de alerta. Não, 15h33. Mas aí, Ludmila, você começa a examinar, né? Quer dizer, então, o plantonista de uma UTI, no caso, no dia, acho que já mudou, ele cuidava de 10 pacientes. 10 pacientes numa UTI. Então, você veja, Ludmila, como é que você consegue fazer uma passagem de plantão de 10 pacientes? O cara chega, ele chegou, por exemplo, o da noite, sai às 7 da manhã, entra o do dia às 7 da manhã, ali em meia hora, 40 minutos, ele tem que passar todo o negócio do paciente, né? E eu pergunto, o plantonista que pegou aquele paciente, ou na primeira vez, na segunda, ele leu todo o prontuário do paciente? Não leu. Aquele médico passou para o outro prontuário? Não passou. Porque na hora que ele está passando ali, que ele tem meia hora, que ele vai passar, a campainha está tocando, tem paciente chamando ele, o cara não conseguiu. Então, é muito complicado. Dá para ter um médico para cada paciente? Também não dá. Não tem custo que pague. Então, a linha é muito pequena, sabe? É complicado. É uma coisa muito complicada. Então, não passa. Então, por quê? Estava escrito lá no prontuário médico, pelo médico plantonista na hora, que recebeu a Júlia, ele escreveu tomar atenção com o sangramento. Ele anotou. O titular e os auxiliares não anotaram o nível de fibrinogênio, que não podia ser abaixo de 100. Mas o plantonista que recebeu a Júlia, ele ficou alerta que estava tomando actilise. Ele anotou, cuidado com o sangramento. Atenção aos exames. Ele anotou. Foi o primeiro que recebeu. O terceiro, tenho certeza que não leu isso. Não leu, porque não vai ler. Nós estamos chutando. O prontuário lá atrás, é 5 páginas para trás. Né? Tem anotação das enfermeiras, tem tudo. Então, o que ele sabe? Na hora que ele chega, ele fala para o que está passando o plantão. Ele está tomando isso. Ele passou por isso. Porque tá aqui, ó, tem que tomar esse remédio. O médico titular é esse daqui, tal, já passou aqui tal hora, tal, e passou o plantão. Não estou afirmando, né? Eu estou dizendo que é o que é, vejo o que é, porque para tomar conta de 10 pacientes, ele não vai conseguir passar em meia hora os 10 pacientes como se deve, com todo o prontuário médico. Então, essa é uma das minhas reivindicações, que eu acredito que já tenha melhorado também no AIS com respeito a isso. Que era... Agora são 4? Agora são 4.
por médico. Então, parece Postinho. que no postinho. Então, melhorou, eram 10. Né? E ele declarou no depoimento que ele fez, o médico que ficou mais tempo com a Júlia, estava cuidando de 10 pacientes, inclusive pacientes mais graves que a Júlia. Então, mais grave que a Júlia, mas a Júlia foi. Então, ele declarou. Ele declarou que tinha desconhecimento do tratamento. Então, se ele declara que tem desconhecimento do tratamento, do que está acontecendo, como é que está tratando? Então, ele é um repassador de remédio. Ele declarou isso. Ele nunca tinha tratado um caso igual ao da Júlia. Porque o médico da UTI ele não tem uma especialidade, né? Ele tem um geral. Né? Ele não é especialista numa coisa, ele tem uma visão geral, como um clínico geral, numa UTI. Mas ele declarou isso, que ele nunca tinha tratado um caso igual ao da Júlia. Como é que faz? O caso da Júlia foi um pouco fora da casinha também, né? Não, eu digo com relação ao medicamento, tudo isso eu estou dizendo. Quer dizer, um Mas, caso igual ao enfim, dela, normal. Se as pessoas prestarem atenção e conseguirem mudar como tratam, porque eu acho que quando sai da faculdade, Ludmila, até sai com essa boa intenção, só que depois robotiza. Entra naquilo e aí perde aquela parte humana de olhar olho no olho do paciente, entendeu? Então, até eu para não acho que é sofrer, isso. né, também, até para não se deixar ficar abalado dia a dia, né? Acaba que cria uma capa. Mas não pode, né? Mas Aí tá na profissão somos errada. humanos, né? Sim, mas aí então vai trabalhar com outra coisa, né? Ou vai fazer uma terapia, se vira. É. Foi uma escolha, Gente, né? se a live se fechar por acaso, Tá na hora, né? se acabar cortando, a gente volta só para finalizar o nosso encontro, para não ficar nada como uma nuvem que foi embora, sem a gente deixar a mensagem principal. Tá bom. Então, assim, já estamos fechando o nosso tempo e, infelizmente, foi algo que aconteceu e acontece muito ainda. Infelizmente, nós não temos mais a Júlia fisicamente, mas eu sinto, e a minha turma do Einstein comentou muito, que sente uma energia muito grande dessa história toda. E que justamente é uma coisa pessoal, é o que eu sinto, externo para vocês, com profundo respeito, porque ela vive. Para mim, ela vive. Ela vive. Eu tenho certeza que ela vive. Porque a partir do momento que pais amorosos e familiares que certamente deram carinho para vocês, consolaram vocês no momento que mais precisaram, e vocês conseguiram transformar a dor em amor ao próximo, que é se preocupando, porque muitos poderiam, eu vou viver no luto, para mim tudo acabou, eu perdi minha filha, e eu não quero mais saber de nada, nem de ninguém, não acredito mais em médico, não acredito mais na medicina, e é isso aí. E vocês tiveram acho que o divino, uma força divina que colocou vocês numa energia positiva. Essa é a minha percepção. E eu queria muito, toda vez que eu encontro o Chico Lima, ou pelo nosso encontro virtual, eu e a Sandra e o Chico, e agora novamente com vocês, eu continuo a sentir que essa energia é muito forte, e que bom, nós somos gratos. Falo aqui por todos os nossos colegas da turma do Einstein, que essa energia, essa dor virou amor. Amor ao próximo. E que fazer a diferença a partir de um erro. Né? Então, como vocês passaram, vocês certamente, eu só quero aqui que vocês externem.
Continua acreditando nos médicos e na medicina? Sim, claro. Lógico. Sim. Não deixei de frequentar nunca. Aliás, vou mais que eu gostaria. Continuamos acreditando. Achamos que o médico é uma coisa importante para a medicina, é o principal, né? Dentro do hospital, dentro da medicina, realmente é o médico. Mas Mas presta atenção. A gente vai insistindo. Vai estar no quarto, vai ver qual é o remédio que estão dando para o paciente. Eles erram. Continuam errando. Então, tem que ter esse controle. Tem que... Não larga. E hoje a Sandra vai lá e fala: ei, para tudo aqui, que isso aqui está errado. Pode deixar. Opa! Falo mesmo. E olha que eu sempre falei, né? Lá nesse dia eu realmente achei que eu devia ser mais educadinha. Me arrependo. Mas era, sei lá. Enfim. Então, continuamos na luta, né, Ludmila? Vamos embora. Vocês... o importante, turma, eu quero deixar aqui para vocês que essa dor se transformou em amor. Essa perda foi uma perda física, porque ela vive, porque as ações que foram realizadas e serão muito mais consolidadas no transcorrer de todos esses anos que virão para todos nós, vai ser um ano e serão anos de muitas realizações, de muitas melhorias dentro do que pode ser realizável, viável, né? Porque, claro, a gente às vezes se depara com muitos obstáculos, coisas que são inviáveis, pelo menos em um determinado momento, em curto prazo, mas a luta continua. Nós, usuários da prática, nós, usuários da medicina, nós, como pacientes, nós devemos exigir um atendimento digno, humano, e esse é o recado que eu gostaria de enfatizar nessa live, que se ainda há tempo de você, profissional, buscar se reciclar, buscar aprender mais sobre o seu paciente, porque ele vive uma dor. Ele está ali buscando uma alternativa. E, às vezes, ele só quer ouvir. Quantos de nós já chegamos no médico e ele nos recebeu com um sorriso também, e só em ouvir a gente já se sente melhor. Aquilo ali é uma bioquímica. A gente já começa a ter um estado favorável para que o tratamento seja iniciado de uma forma feliz, de uma forma que exista colaboração mútua e que tenha sucesso. E qual é o recado que o casal, tão querido por nós, e tem a dizer para essa turma aí que está buscando se reciclar, que às vezes é resistente? Qual é o recado de amor? Qual é o recado que esse casal, que eu tenho uma profunda admiração, eu fico muito feliz em conversar com vocês. E já, antecipadamente, agradeço a colaboração de vocês. Vocês são uns amores. Obrigada, muito obrigada por vocês terem ficado comigo essa quarta-feira à noite. Poderia estar fazendo alguma Netflix, né? Não dava para fazer muita coisa. Pois é, podia estar fazendo alguma outra coisa, comendo uma pipoca, vendo Netflix, mas resolveram. Eu fico até um pouco constrangida, porque eu fico assim, poxa, eu vou tocar na ferida. Não, a gente fala. E o que você perguntou do recado, o meu recado do Francisco também é que, por favor, que vocês espalhem a semente, Júlia, e reguem, porque só espalhar não vai resolver. É isso que eu Falou tudo, Sandra, falou tudo. Chico. Eu queria agradecer a oportunidade, foi o que a Júlia falou, a Sandra falou. Isso me ajudou muito, esse projeto todo, muito, né? Quer dizer, e nós estamos prontos para a próxima, quer dizer, quem convidar, a gente está sempre, quando você me convidou para a live, nunca tinha feito, foi a primeira live que eu faço.
Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. E como ela falou, vamos plantar mais Júlias por aí, mais sementes, que a gente tem certeza que é para o bem de todos, né? Acho que a gente tem essa missão. Ela nos deixou essa missão. Folgada, né? Folgada, né? Quer dizer, mas ele deixou. Tá bom. Eu agradeço a todos. Nós vamos terminando por aqui. Tenham uma ótima quarta-feira. E fiquem com esse recado de amor, esse recado de compromisso na prática, a assistência à saúde. Vamos Obrigado. encerrando por aqui e deixo um grande abraço para vocês, viu? Obrigado. Obrigada, Ludmila. Beijo. Tchau, 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 tchau. Sandra e Chico. Um grande abraço. Obrigado.